Em nome do Senhor, pelas suas misericórdias, o Senhor nos deu condição de te escolher essa manhã. Senhor, nós escolhemos estar aqui, Senhor Jesus, em comunhão com a tua igreja. Senhor Jesus, Senhor, partindo o pão e dando testemunho da sua morte e da sua ressurreição. Senhor, dando testemunho do seu grande amor, Senhor, do sangue derramado na cruz do Calvário, do seu corpo que foi partido, em homenagem ao Senhor, em memória a Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, para lhe agradecer, porque um dia o Senhor nos escolheu, para que hoje nós pudéssemos escolher o Senhor. Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, que não conseguiríamos pagar, Senhor, por tão grande resgate. Ó Senhor Jesus, nós oferecemos aqui a nossa presença, humildemente, Senhor. Nós oferecemos o nosso tempo, Senhor, a nossa pessoa, Senhor, com a possibilidade, ó, de Senhor ganhar um pouco mais do nosso ser, Senhor, para nós nos consagrarmos mais ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor se tem derramado para nós abundantemente, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do Teu amor. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, irmãos, é um privilégio para nós. A palavra profética tem falado para nós nos últimos dias que para a igreja em Filadélfia, Deus tem aberto os tesouros da palavra profética. E nós podemos testificar realmente isso, que nunca na história Deus revelou tanto quanto tem revelado nesses últimos dias. Haja vista que, por meio de uma dificuldade, por meio da pandemia, por meio das nossas adaptações, por meio de limitações nas reuniões, mas Deus, Ele tem se dispensado para nós grandemente. Já vamos para 2 anos, mas o Senhor tem se intensificado. Já visto que nos últimos dias, a palavra tem falado que sobreviriam tempos difíceis, e esses tempos difíceis estão chegando. Todos nós podemos testificar isso, mas também o Espírito está 7 vezes intensificado na sua capacidade máxima, exatamente para cuidar de nós nesses últimos dias. E graças ao Senhor, nós temos tido acesso remotamente através dos profetas. Nós temos palavra profética no domingo com o nosso amado irmão Pedro Dong, às 20 horas. Domingo às 20, né? Isso mesmo. Não, 19. Isso. Domingo às 19. Às 20 é na sexta-feira. Nós temos na quarta-feira uma só trombeta com o nosso irmão André Dong e com Miguel Mar. Na quinta-feira nós temos a live, que é uma revisão da palavra do domingo, que o irmão tem feito com seus cooperadores, o Pedro Dong e os seus cooperadores. Na sexta-feira nós temos também a palavra profética com o nosso irmão Esdras. No sábado nós temos a comunhão do alimento diário. Então, irmãos, no mínimo nós temos 5 manifestações da rica palavra do Senhor. Nós temos à nossa disposição o alimento diário, todos os dias, nos levando para a palavra de Deus. E ainda nós temos essas mensagens e esses irmãos que se consagraram para nos orientar, para nós atravessarmos seguramente no tempo de tempestades e nesses tempos difíceis. Então nós precisamos valorizar a palavra, irmãos, a palavra profética. Nós aprendemos que a igreja na cidade de Tessalônica, ela recebeu a palavra de Deus não como palavra de homens, mas como sendo a palavra do próprio Deus. E ali no texto de 1 Tessalonicenses fala que
aquela palavra estava operando eficazmente naqueles que acreditavam, naqueles que criam. Então Deus realmente não tem medido esforços, tem se revelado abundantemente. A questão é como que eu estou recebendo essa palavra. Para ela operar eficazmente na minha vida, em cada área da minha vida, eu preciso ter um coração crente. Eu acho que vale até a pena nós lermos essa porção lá da igreja de Tessalônica. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão. Encontraram, irmãos? Amém ou misericórdia? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Senhor Jesus, Senhor, nos inclui nesse grupo. Senhor Jesus, no grupo o qual a palavra opera eficazmente. Então, da nossa parte, precisa de um coração crente. Nós precisamos confiar. Ó Senhor Jesus, crer, porque a palavra do Senhor diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Eu quero, Senhor, crer e valorizar a palavra profética que Deus abundantemente tem derramado sobre nós. Então, no domingo passado, o irmão Pedro Dong discorreu sobre o governo do Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é o Espírito que nos governa, irmãos. É o Espírito prometido que nós recebemos. Ó Senhor, não é homem que nos governa, mas é o Espírito Santo de Deus. E Ele é que faz a obra. E muitos servos, ao longo das eras, quanto mais eles dependiam do Espírito, mais eles eram usados por Deus. Paulo mesmo deu esse testemunho. Ele tinha uma certa eloquência, ele tinha conhecimento, instruídos aos pés de Gamaliel, mas ele, quando ele ia ter com os irmãos, ele não ia com palavras persuasivas, ó Senhor Jesus, mas ele ia em espírito e em poder. Por quê? Porque estava muito claro para ele, quem fazia a obra é o Espírito. Ó Senhor Jesus, o mesmo Espírito de Deus que era ontem, é hoje e o será eternamente. Senhor Jesus, e quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos no Espírito. Paulo escreve também aos Coríntios dizendo que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, uma maneira prática, nós temos muitas maneiras de irmos para o Espírito, em oração, em comunhão, em louvor, em prática da palavra, mas a maneira mais prática é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor com realidade, porque perto o Senhor está de todos aqueles que invocam, mas invocam com realidade. Irmãos, Deus abriu as janelas dos tesouros da palavra profética. É para esse pequeno rebanho, é para a igreja que Ele deu essa pérola de invocar o nome do Senhor. Às vezes não temos força, irmão, de fazer uma leitura da Bíblia, não temos força para fazer uma oração, gastar um tempo ali que é necessário na presença do Senhor, mas conseguimos pelo menos respirar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, o governo é do Espírito. Aí na quarta-feira, o profeta André Dong falou para nós sobre deixa-os crescer até chegar o tempo da colheita.
ele estava fazendo relação do trigo e do joio, porque a palavra profética tem falado para nós também, nos últimos dias, a correlação que tem em Mateus capítulo 13, que fala das parábolas com as 7 igrejas. E ali em Mateus capítulo 13, apesar do André Dong falar do joio e do trigo, mas começa com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. E ali nós nos identificamos como a terra. A terra é o coração das pessoas. Então ali tem 4 tipos de solos. Ali tem o solo à beira do caminho, tem o solo pedregoso e tem o solo com os espinhos. Mas tem também a boa terra. Deus quer levar-nos a ser essa boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Ó Senhor Jesus, essa é a palavra profética que temos recebido nesses últimos dias. Temos passado por dificuldades, perdas, tristezas, em todas as áreas, até limitações nas reuniões, mas Deus também tem cuidado de nós. Ele tem falado que nós podemos ser essa boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, quando nós nos ocupamos com os interesses de Deus, Deus vai cuidar dos nossos. E a cura vem quando nós também acolhermos essa palavra para poder frutificar. Ou seja, Deus não quer nenhum irmão da igreja em João Molevade acuado, como um animal que está com medo, mas Ele quer nos encorajar. Então aí nós temos a palavra de sexta-feira, que o Esdras vem encorajando o pelotão. Por um lado nós temos a voz da trombeta, uma só trombeta. Nós temos o capitão, que Deus tem usado à nossa frente, falando da nossa missão e do nosso propósito. Mas por outro lado nós temos o irmão Esdras, que tem falado para nós, nos encorajando, validando o nosso sentimento, falando das nossas angústias, dos nossos desabafos, que a gente não aguenta mais, a gente não consegue. Mas desabafo é diferente de murmuração. Não podemos ter um coração murmurador, reclamador, mas o lugar de desabafar é no trono. O lugar de desabafar é no altar. É no altar de Deus. Não fala das suas angústias, do seu medo para qualquer pessoa. Fala para Deus. Desabafa para Deus. Desabafa em oração. Não pense que você é um inútil. Você ainda é útil ao Senhor. E a nossa missão não terminou. Qual missão? Aquela que há 2000 anos iniciou com os 12 apóstolos e se perpetuou, e até hoje nós fazemos parte daquela turma que foi comissionada. Ide aos 4 cantos da terra, anunciai o evangelho, batizando, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. Então essa comissão é para nós também. Tantas dificuldades, tantos problemas, ó Senhor Jesus, mas tem também o encorajamento. E aí ele mostrou para nós que realmente não conseguimos, não podemos, somos fracos, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Por quê? Porque você reconhece, invoca o nome do Senhor e depende do Senhor. E aí nós podemos declarar, não como Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, que disse independência ou morte. Nós vamos declarar dependência ou morte. Ou nós dependemos do Senhor, ou nós morremos. A nossa suficiência e capacidade não vem de nós. Isso está no ministério. Esse é o nosso ministério, que é o ministério do Espírito, que é o ministério da nova aliança. E aí o Pedro tem falado do ministério, tem falado de dons, graça e ministério. Ó Senhor Jesus, nós recebemos um dom. Cada um de nós recebeu o dom. É o dom mais precioso, é o dom da vida eterna. Quando eu utilizo esse dom, exercito esse dom, eu ganho mais graça. Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Ó Senhor Jesus, quanto mais graça, mais dom. Quanto mais dom,
mais graça, até se tornar o ministério. Ó Senhor, aleluia, irmãos, nós estamos nesse ministério. Não é um ministério secular de apoio a qualquer governante terreno, mas é um ministério celestial. Ó Senhor Jesus, nós fazemos parte do ministério celestial, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Aleluia! O ministério da edificação do corpo de Cristo. Olha, irmão, nós estamos envolvidos em algo muito grande. Nós não estamos envolvidos no governo da esquerda, nem do governo da direita, nem em qualquer causa, nem qualquer bandeira, mas o nosso governo é celestial. Não sabeis vós, ó, que sois morada, templo do Espírito Santo de Deus? Senhor Jesus, Deus, Ele nos chama para esse ministério, que é a edificação do corpo de Cristo, e nos deu uma responsabilidade. Ele fala que esse ministério também é um ministério da reconciliação. Ó Senhor Jesus, primeiro Ele nos reconciliou com Deus, agora Ele nos usa para reconciliar o seu amigo com Deus, o seu parente com Deus. Esse é um ministério maravilhoso, que é o ministério do Espírito. Não é o ministério da letra gravada em tábuas de pedra, como era na época de Moisés, mas esse ministério é um ministério gravado em nossos corações. É um ministério do Espírito. O ministro da economia, ele tem que entender de números de economia. O ministro da educação, ele tem que entender isso para fazer um bom trabalho. Infelizmente, às vezes colocam as pessoas lá que não entendem dessas coisas, mas para fazer um trabalho bom, um trabalho com uma certa eficácia e eficiência, presume-se que a pessoa tenha essa expertise da educação. Ele tem que lidar com a educação, cultura, da economia, da saúde. Ele tem que entender de saúde. E o ministro do Espírito tem que entender de quê? Espírito, porque Deus é Espírito. Você precisa exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor tem nos levado nesse ministério maravilhoso, ministério do Espírito. Então, na sexta-feira nós já tivemos essa palavra de encorajamento, que fortifica na graça. E o Senhor também já tinha nos falado uns dias anteriores que Ele não nos tem dado o espírito de covardia, mas Ele tem dado para nós o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Ó Senhor Jesus. E também na palavra de sexta, o Esdras falou: pondera nestas coisas que eu tenho dito para você. Ou seja, pensa nessas coisas, considere. Então, irmãos, aí o que ele falou para considerar? Vocês lembram? Ele falou do obreiro, né, que não tem não tem que se envergonhar para manejar bem a palavra. Ele falou do atleta, é ou não é? Ele falou do soldado de Cristo. Ou seja, irmãos, ele estava falando do caráter do homem de Deus. Então, é como se Deus estivesse falando para a igreja de Monlevade: olha, pensa nessas coisas. Eu tenho um ministério, esse ministério é a edificação do corpo de Cristo, ó Senhor Jesus. Mas eu preciso de vocês, vocês precisam me servir, porque ministério, irmão, é mesmo que serviço. Mas nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. Então Paulo falou a Timóteo. Timóteo era muito íntimo de Paulo. Aí Paulo falou para ele: olha, eu sei que você é jovem, eu sei que você está passando por umas dificuldades, muitos naquela época abandonando, ele estava se sentindo só, com medo, acuado. Mas aí Paulo dava aquela injeção de ânimo: reavive a chama do Espírito que está em você, até incendiar. Então Deus também está falando isso para nós. Às vezes a gente está com o farolzinho baixo, é ou não é? Às vezes problemas de enfermidade, problemas financeiros, infelizmente algumas fraquezas que nos impedem de chegar à santidade. Mas se você está aqui essa manhã, e você está também me ouvindo essa manhã, há esperança para nós. Então a palavra é de encorajamento, de reavivar o dom de Cristo que está em nós, fortificar. Vamos ler lá em 2 Timóteo. Olha a palavra de encorajamento, tá, irmão? Que ele vem falar do caráter. Senhor Jesus. Amém ou misericórdia? 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera, pensa, considera, irmãos, cada um aqui, considera que você é um soldado de Cristo, considera que você é um atleta, considera que você é um lavrador que trabalha, considera, Senhor Jesus. Esses personagens têm algo em comum, todos eles têm uma forte disciplina. O soldado é disciplinado, o atleta é disciplinado, o lavrador que trabalha é disciplinado. Então, disciplina também lembra obediência. Obediência a quê? À palavra profética. Aquilo que Deus tem falado é segurança para nós, aí que está a bênção. Paulo estava falando para ele ter disciplina com relação à palavra profética. Aquilo que ele tinha ouvido, porque já tinha dado certo com os tessalonicenses. A palavra profética operava eficazmente naqueles que criam. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos um ministério. A nossa obra é o ministério. E o ministério é a edificação do corpo de Cristo. Quantas pessoas perguntam para você, qual é o seu ministério? Pergunta, irmãos. Quando as pessoas perguntam, elas querem saber em qual linha teológica que você segue. O nosso ministério é a edificação do corpo de Cristo. O nosso ministério é os ensinos saudáveis dos apóstolos. Os primeiros apóstolos falavam disso, a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, mas o que faz essa obra? Essa obra é de Deus, irmãos. Quem faz a obra é Deus. Quem governa é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala, mas como nos alinhar? Nós que somos diferentes, temos características diferentes, culturas diferentes. O que nos alinha é o único falar. Então é a palavra de Deus que faz a obra. Isso fica claro para nós na epístola, quando João escreve o evangelho. Ele fala assim, olha, os judeus, os fariseus, eles examinam as escrituras, porque julgam nela ter a vida eterna, mas eles não querem vir a mim para obter essa vida. Então o Senhor fala assim, olha, ali ele fala que a palavra é que faz a obra. Ó Senhor Jesus. Então Paulo já fala com Timóteo, fortifica-te na graça, porque você tem seguido de perto. Irmão, nós precisamos seguir de perto para fazer a obra. Por isso, irmãos, Deus tem disponibilizado uma semana completa para você. Uma semana, ele começa no domingo, aí na segunda ele te dá uma folgazinha, mas as irmãs já estão laçando vocês aí, e também os irmãos, nós também vamos entrar nesse mover, que é as irmãs conectadas, né? Então nós temos palavra no domingo, nós temos palavra na segunda, temos oração aqui na terça, temos uma só trombeta na quarta, tem a live na quinta, tem o Esdras na sexta, tem o Éder no Tim, o Arley aqui no sábado, temos o domingo do Pedro, tem o Wagner. Então isso é para quê? Isso é para nos aproximar, irmãos, isso é para nos deixar mais ligadinho a Cristo, porque quando nós seguimos de perto, aí nós vamos ser esse soldado disciplinado, nós vamos ser esse lavrador que trabalha, nós vamos ser esse atleta. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque é a palavra que faz a obra. O que tem em comum nesses dias todos da semana, hein, Warley? A palavra, e a palavra que faz a obra. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Tiago fala que ela é poderosa para nos transformar. Paulo fala em Hebreus que ela é mais eficaz do que a espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. E palavra maravilhosa, hein?
Não sou eu que transforma, não é Nilton que transforma, não é Claudinei que transforma, não é Toninho que transforma, não é uma lei exterior que transforma, mas é a palavra que é poderosa. Ó Senhor Jesus. E a palavra profética, irmãos, Deus tem revelado, mas é muito para nós mesmo. Ó Senhor Jesus. Então aqui o Senhor está falando de caráter, que alguém que tem seguido de perto, alguém que estava com medo, pode ser a sua e a minha situação, de ter medo, mas vamos seguir de perto. Ó Senhor Jesus. E aí ontem, irmãos, que maravilha, hein? Ó Senhor Jesus. O Senhor realmente, Ele tem aberto os tesouros dos céus, da palavra profética. Olha, irmãos, eu confesso aos irmãos que essa semana e na mensagem de ontem nunca ficou tão claro para mim o propósito de Deus, que é manifestar Deus na carne. Por um lado, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, onde que há uma atuação forte da ideologia de gêneros. Ontem o irmão comentou de algumas campanhas publicitárias. Como é a minha área, eu tenho acompanhado isso de perto. Irmãos, eu nunca vi coisa tão negativa. Uma criança, por volta de 2, 3 anos, 4, falando: que problema que tem? Agora eu tenho 2 pais, 2 mães, ou então, qual o problema que tem? Pode acontecer de a pessoa gostar de qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser... Irmãos, uma campanha que está grandes marcas usando para incutir essa apostasia na cabeça das crianças. Mas quão negativo é isso, né? Isso é um mistério da iniquidade. Mas por outro lado tem um mistério da piedade. Por que é mistério? Mistério é algo que por um lado está oculto, mas não está tão mistério, não está tão evidente o negócio, que eu achei que eu não ia estar vivo para ver um negócio desse. Quer dizer, levantando a bandeira, irmãos. Realmente, olha para você ver, essas bandeiras negativas, essas bandeiras que vão de contra a natureza de Deus. Ó Senhor Jesus, muitas coisas negativas acontecendo, mas por outro lado tem o mistério da piedade. O mistério da piedade, que é manifestar Deus na carne. Ou seja, esse é o propósito de Deus, você manifestar Ele na carne. Senhor Jesus, é Deus ser expresso. Por um lado, Cristo foi o nosso precursor, né? Ele foi o primeiro à nossa frente. Depois ele quer que isso aconteça com cada um de nós, manifestar Deus na carne. Aí ficou muito claro para nós. Vamos para a prática, né? Vamos descer para o play, porque às vezes a gente está muito nos ares e não pratica a palavra. Mas ontem ficou mais claro ainda, manifestar Deus lá em casa. Eu, a Rosilene, com Samuel, com Davi. Às vezes a gente é tão relaxado, né? Procura manifestar numa reunião da igreja, né? Procura manifestar num serviço que você vai fazer a Deus. Mas o verdadeiro serviço não é você fazer para Deus, é Deus fazer em você. Essa é a verdadeira consagração. Senhor Jesus, eu quero ponderar nisso, eu quero considerar isso. O que eu tenho deixado o Senhor fazer em mim? As pessoas realmente que chegam até nós têm sentido a presença do Senhor. Isso é manifestar Deus na carne. Esse é o mistério da piedade. Ó Senhor, o mistério da piedade não é você ser caridoso, né? Porque a palavra tem outra conotação. Se for olhar no Aurélio, piedade é caridade, né? É bondade. Mas na palavra profética fala que piedade é manifestar Deus na carne, é manifestar os atributos divinos. Paulo falou sobre isso. Ele falou assim: olha, foi dado para nós anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Cristo tem virtudes assim incontáveis, mas se eu não sigo de perto isso que Deus tem disponibilidade durante a semana, a palavra que faz a obra, a palavra é que vai colocar esses atributos dentro de mim. Eu preciso praticar essa palavra, manifestar Deus na carne, na minha casa, manifestar também com cuidado com os irmãos, né? Aqueles que são aqueles que têm uma idade um pouco mais avançada, aqueles que são mais maduros, com muito respeito, as irmãs com pureza. Então, fala que eu preciso manifestar Deus na minha casa, eu preciso manifestar Deus no relacionamento com os irmãos, eu preciso manifestar no meu trabalho, né, o Senhor com o servo, o patrão com o empregado. É prático, irmãos. Ó Senhor Jesus,
Esse é o ministério da edificação do corpo de Cristo. E aí, fazendo assim, nós vamos ser aperfeiçoados e vamos aperfeiçoar outros, e vamos ser usados. Aí, quando você faz isso, você deixa escapar: posso orar por você? Porque você manifesta. Às vezes você nem precisa falar muita coisa, você está manifestando tanto que a pessoa fala assim: você é da onde? Você é diferente. E a pessoa começa a se abrir. Muitos são os testemunhos, né? Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer fazer de nós, irmãos: resplandecermos como luzeiro nesse mundo tenebroso. Pedro não fala isso? Ele fala que a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ó Senhor Jesus, até ser dia perfeito, até surgir, né? Ó Senhor, a alva em nossos corações. Essa é a palavra profética, uma palavra que nós vamos praticar. E meu tempo não ajuda, e os irmãos falaram que eu tinha que falar só com 20. Falei assim: como assim? Falar uma semana, cada dia na semana os irmãos levam 1 a 2 horas, aí eu tinha que falar com 20 minutos. Missão impossível. Mas para terminar, irmãos, brincadeiras à parte, primeira epístola de Pedro. Ó Senhor Jesus, para os irmãos compartilhar também o que Deus tem mostrado para eles, tá? É riquíssimo esse ponto, viu, irmãos? O Nilton começou a falar ele ontem, e ele tem tudo a ver. Lembra do caráter do homem de Deus, que Paulo estava falando ali para Timóteo: o bom soldado, o lavrador que trabalha, o atleta coroado. Então ele tinha algumas características, e aí Deus quer incutir essas características. Porque quando você fala, manifestar Deus na carne, ontem ficou muito claro para nós que é manifestar as características, os atributos de Deus. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é luz. Terceiro, Deus é justiça. Quarto, Deus é santo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí Paulo escreve lá para a igreja em Corinto e fala assim: olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção. Olha, irmãos, mas vós sois dele, da parte de Deus, o qual se nos tornou. Isso não é um milagre? Às vezes a gente fica pensando só em reinar com o Senhor no mundo que é de vir, mas isso é para ser feito hoje. Ele se nos tornou da parte de Deus. Justiça, sabedoria, santidade, redenção. Ó Senhor Jesus. Então ele está dizendo que é possível nós nos tornarmos iguais a Deus em vida e natureza. É possível nós manifestarmos Deus na nossa carne. Na segunda epístola de Pedro, vamos ler no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos leem um versículo e as irmãs... Irmãos, eu não vou nem explicar essa porção da palavra, que ela é autoexplicativa. Então, vocês vão poder compartilhar, tá bom? Vamos, os irmãos, começando: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Agora todos. Pois é desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. E os irmãos podem compartilhar. Aleluia.